Com a popularização e fácil acesso à internet das coisas, seja através de kits como o Raspberry e o Arduino, começamos a finalmente ver aplicações práticas e muito importantes desta nova tecnologia com grande viabilidade comercial. Agora, já pensou o que aconteceria se nós resolvêssemos misturar BIM e a internet das coisas? Já imaginou monitorar em tempo real a temperatura, a umidade, os níveis de dióxido de carbono e também os índices de iluminação dentro dos ambientes através de interfaces modernas e interativas? Então fique com a gente e saiba mais logo após a vinheta. Em tempos de massificação do acesso à internet e às tecnologias, criar um dispositivo IoT está se tornando cada vez mais barato e fácil. Afinal, o que não falta é conteúdo e repositórios na internet para os mais diversos projetos. E com isso, aplicações cada vez mais práticas vêm surgindo no mercado, como o desenvolvimento de redes de sensores, sistemas sofisticados de controle de edifícios, coletando milhares de dados por segundo. E o que isso tem a ver com BIM? Através do IoT, em conjunto com o IFC, que você já deve ter ouvido falar no meio do BIM, deste arquivo IFC, podemos monitorar o edifício de forma visual e interativa, como por exemplo, ajustando os níveis da temperatura do ar-condicionado dos ambientes de forma automática. Claro, à medida que as pessoas forem se reunindo naquele ambiente, daquele determinado ambiente, juntamente sincronizado com a posição do Sol em relação ao dia e ao período do ano e em relação também ao nível da concentração de dióxido de carbono naquele local. Então, juntando todas essas variáveis, você consegue controlar o ar-condicionado para melhor temperatura naquele ambiente. Os sistemas também podem monitorar o nível da luz natural neste ambiente e regular também, em sincronia, as luzes artificiais para que o nível satisfatório de iluminação, como por exemplo pela NBR 15575, sejam atendidas, garantindo então o conforto dos ocupantes. Toda essa coleta de dados também podem criar um mapa de calor durante um período estipulado de estudo, para que medidas de retrofit visando o desempenho térmico sejam atendidas. E não só o conforto térmico, mas também os relatórios podem gerar dados sobre a iluminação e dados de acústica do ambiente, claro, para um melhor desempenho na hora de aplicar um retrofit. Além disso, esses dados podem ser sincronizados com poderosas ferramentas de leitura e visualização, de forma amigável e interativa, como por exemplo o Power BI da Microsoft. E o melhor de tudo, já pensou ter todo esse processamento através da nuvem, sem precisar de um dispositivo como um desktop ou um notebook, processando esses dados ali no local? E não seria bacana você visualizar a planta 3D do seu imóvel na tela de um dispositivo como a Alexa da Amazon, que é um assistente pessoal? Através dessa tela, ela te informando em tempo real todos esses parâmetros, até mesmo informando sobre a umidade da terra, caso você tenha um jardim, te informando a melhor hora para regar, a não ser que você já tenha sincronizado então a parte de irrigação automática. Então o BIM só veio para facilitar a nossa vida. Mas as aplicações não param por aí. No canteiro de obras, as etiquetas RFID, aquelas etiquetas, por exemplo, quando você vai no mercado ou em alguma loja, que eles têm aqueles sensores na porta, nada mais são do que antenas RFID. Elas podem ser coladas às matérias-primas, como por exemplo, em cada saco de cimento da sua obra, colocadas no estoque. Então, a cada vez que alguém retirar desse armazém, por exemplo, um saco de cimento, esse saco passaria por uma antena, um leitor RFID, e que em tempo real daria a baixa desse saco no sistema de estoques do canteiro de obras. Essas são apenas algumas das maneiras interessantes pelas quais a indústria da construção está aprendendo a ser mais sustentável com a ajuda da internet das coisas. Quer saber mais? Acesse o link aqui na descrição. Te vejo lá. Um grande abraço.